بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Os louvores vão para Allah subhanahu wa ta'ala, agradecimentos vão para Allah subhanahu wa ta'ala, o dono da grandeza. Allah subhanahu wa ta'ala, ele é o temido como merecedor de temor. Allah subhanahu wa ta'ala, o pedido perdão como merecedor de perdão e como o dono de perdão. Desde Allah subhanahu wa ta'ala disse para o Nabi sallallahu alaihi wasallam: innaka mayyit, você Muhammad, você é mortal. Wa innahum mayyitun, e eles são mortais. Você mortal, irá morrer, e eles também, os que te seguem, assim como aqueles que não te seguem, também vão morrer. Allah subhanahu wa ta'ala disse no suratu Ali Imran: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل, caso Muhammad morrer ou ser matado, ser assassinado, este Muhammad, انقلبتم على أعقابكم, vocês voltarão para vossa trás, vocês irão voltar. ومن ينقلب على عقبيه, quem voltar para sua trás, فلا يضر الله شيئا, فلا يضر الله شيئا, nunca e jamais prejudicar Allah subhanahu wa ta'ala em nada. Ele não irá prejudicar nem sequer em alguma coisa a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala irá pagar os gratos, os que agradecem as dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, todos nós somos mortais. Iremos morrer cedo ou tarde, seja amanhã ou de tarde ou de noite. Então, seja que dia for, nós iremos morrer. E somos pessoas com a esperança da morte, mas o muito importante não é com a tanta preocupação da morte, mas sim o que está lá na morte, a partir do início até o fim. Num dia o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele esteve no cemitério com os Sahaba, hadith este muito conhecido, vulgar. Ele esteve com os Sahaba, hadith de Bara ibn Azib, radiyallahu anhu wa ardah. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enterrar um homem pertencente aos muçulmanos, dentre aqueles sahabas de Medina, os Ansari. Este homem era de um deles. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam seguiu este janaza, foi até lá no cemitério, e quando chegaram lá, já era antes de cavarem o buraco, né? Antes de pessoas cavarem a campa. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam sentou, e este sahaba disse: "Wajalasna hawlahu", e nós também sentamos ao redor do Nabi sallallahu alaihi wasallam, ao seu redor. Nós também sentamos ao seu redor. E wa fi yadihi udun, na sua mão havia um pauzinho, um pau pequeno, yanqudu bihi al-arda, que ele furava com ele na terra, no chão neste caso. Então pegava um pau pequeno e furava com aquele pauzinho, está pau furando no chão. E daí o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele reparou, levantou a sua cabeça e reparou no céu. Ele reparou no céu e depois ele disse para as pessoas, depois de baixar, disse: "Ista'idhu billahi min adhab al-qabr". Vocês devem procurar refúgio contra o castigo do qabr. Vocês devem pedir a Allah subhanahu wa ta'ala vos proteger do castigo do qabr. O sahabi disse: "Marratayn aw thalatha". O profeta sallallahu alaihi wasallam repetiu isso duas ou três vezes. Ele duvidou. Disse pode ser uma vez ou duas vezes que ele, disse pode ser duas vezes ou três vezes que ele repetiu isso. Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Procura refúgio em Allah contra o castigo do qabr. Devem pedir a Allah contra o castigo do qabr. Devem pedir perdão a Allah, pedir a Allah contra o castigo do qabr. Marratayn aw thalatha, duas vezes ou três. Então,
Este é o Nabi sallallahu alaihi wasallam. E o Sahabi disse: وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ. Parecia que nas nossas cabeças havia um pássaro. Haviam pássaros. Quer dizer, da forma que nós estávamos concentrados, parecia que nas nossas cabeças tem pássaros que nós temos medo de voar. Quer dizer, bem concentrados, os sahabas, todos eles. Né? Não as outras pessoas, não fiquem em concentração. Um outro fica naquela parede, outro fica naquela ponta, outro fica no canto, outro fica não sei aonde, outro talvez fica... Quer dizer, cada um ocupado naquilo que ele acha se ocupar naquele momento. Alguns em perdição, alguns ainda em sucesso. Alguns ocupados nos telefones, alguns não sei aonde. Tudo isso não faz parte de respeitar o próprio dia. Então, ele disse: وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ. Parecia que nas nossas cabeças tem pássaros. Né? Estávamos bem concentrados quando estávamos sentados diante do profeta sallallahu alaihi wasallam. Este hadith é relatado a Abu Daud e os outros também. E Imam al-Bukhari resumo. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a contar o que acontece quando a pessoa, a partir do princípio, do início da vida do Akhira, isto é, a partir do tempo, minuto que a pessoa morre, até lá no Qabr. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. سورة فصلت. Allah subhanahu wa ta'ala disse: إن الذين قالوا, por certo, تأكيدا, إن الذين قالوا, por certo, aqueles que disseram, aqueles que mencionaram, pronunciaram com a palavra, com a língua, né? قالوا ربنا الله, nosso Senhor é Allah. Eles desmentiram tudo que é adorado e aceitaram o único adorado que é Allah. Depois de testemunhar esta palavra da veracidade, eles disseram: قالوا ربنا الله, disseram nosso Senhor é Allah. Depois disso, ثم استقاموا, depois eles tiveram istiqama, a firmeza. Eles ficaram firmes, baqiya, na permanência, ainda continuaram na permanência. Eles ficaram permanentes ali, no caminho firme. ثم استقاموا, eles ficaram firmes, tiveram firmeza no din. Então, esses aí terão boas novas na altura em que eles morrem. تتنزل عليهم الملائكة, os anjos descem, os enviados, anjos da morte, descem sobre essas pessoas na altura em que eles estão quase para morrer. Então descem os anjos da morte, como Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, juro pelos anjos que arrancam a alma, quer dizer, com muita paciência e calma. São esses anjos que são enviados para tirar a alma de um crente, um muçulmano crente, piedoso, né? Porque existem também muçulmanos maldosos. Nessa altura não terão essas boas novas, mas sim terão castigos graves, assim como no Qabr. Então, estou a falar de muçulmanos piedosos, crentes, benfeitores. تتنزل عليهم الملائكة, descem os anjos sobre eles. Essas pessoas que que tiveram istiqama aqui na vida, tiveram firmeza, não eram pessoas assim, mudabidabin, pessoas assim abanadas de um lado desse lado, do outro lado, não. Um momento esse lado, outro tempo esse lado. Eles ficaram firmes naquele tempo, ok? Até que chegou a morte. Então, na altura em que eles morrem, descem os anjos, e os anjos dizem para eles: لا تخافوا, não tenham medo. ولا تحزنوا, e não fiquem tristes. Não tenham medo e nem tenham tristeza. Essas palavras são pronunciadas pelos anjos. Os anjos que chegam na altura em que a pessoa morre, eles trazem essas duas pronúncias. لا تخافوا, não tenham medo, ولا تحزنوا, e não fiquem tristes. Não tenham medo do quê? E não ficam tristes do quê? Não tenham medo de lá onde vocês vão, porque é um sítio perigoso, mas não tenham medo. لا تحزنوا, não fiquem tristes daquilo que vocês estão a deixar aqui no dunya. De que eu já deixei fulana, deixei minha esposa, deixei filhos, deixei aquilo, carro, deixei aquilo, mais aquilo. Então, não tenham medo de lá onde vocês vão. Não podem ter medo. Não fiquem tristes por aquilo que vocês deixam aqui no dunya. Então, fiquem tranquilos. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ, e sejam congratulados à entrada do Jannah. Nem fiquem frios de que vocês vão receber o vosso como dizer, o vosso salário. Né? Vão receber o que vocês
foram garantidos aqui no mundo, aqui no dunya, aqui na vida mundana. Vocês foram prometidos, então receberão lá. O que vocês receberam aqui como promessa, então vão exatamente encontrar a promessa real. Inna wa'da Allahi haqqa, a promessa de Allah real. Então, abshiru bil janna allati kuntum tu'adun. Este Jannah que vocês eram prometidos, de que quem fizer isso entrará no Jannah, então hoje vocês vão receber isso. E os anjos ainda continuam a dizer: Nahnu awliya'ukum, nós somos vossos amigos. Somos vossos amigos, fil hayati dunya wa fil akhirah, na vida mundana e no akhirah. Quer dizer, desde fomos vossos amigos e sempre também continuaremos a ser vossos amigos. Então, essa amizade foi sempre e ainda continuará essa amizade a existir. Fil hayati dunya wa fil akhirah, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. E lá no Jannah, lá existe exatamente o que vocês desejam, o que tranquiliza vossos corações, o que vocês desejam a vocês mesmos próprios. Lá existem rios, existem lá o que vocês querem, palácios e mais lá em diante. Só pouco nós sabemos daquilo que Allah nos informou e mais outras coisas que lá existem que Allah não falou. E isso provado no hadith, que disse que Allah subhanahu wa ta'ala disse que eu preparei para o meu servo algo que ouvido nunca ouviu. Ouvido que nunca ouviu. O coração também não imagina. E a vista também nunca viu. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. E no fim dirão, no fim Allah disse, نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. Morada vão morar diante do Ghafur Rahim, perdoador e o misericordiador, diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Então essas são as boas novas que ainda o crente recebe na altura em que ele morre, na altura em que ele está naquela hora. Mas bela saber que hoje é o dia da minha partida. Hoje é o dia da minha morte. Não irei voltar, não irei para o dunya, mas sim irei mais para lá em frente. Então, naquele hadith, voltando um pouco, esses eram alguns ayahs que eu estava aqui a ler. Voltando para aquele hadith daquele sahaba, Barra ibn Azib, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando ele mencionou essas tais palavras de que vocês devem se refugiar contra o castigo do Qabr, então ele, o profeta sallallahu alaihi wasallam, começou a contar, disse: "Innal abda al-mu'mina", na verdade, o servo crente, piedoso, idha kana fi inqita'in min ad-dunya, se for que ele está a deixar, está a cortar esta vida mundana, está a sair daqui, wa iqbali min al-akhirah, direcionando-se da vida do akhirah. Ele está a deixar desta vida aqui e está a ir diretamente à vida do akhirah. Akhirah está lá inclusa tudo que pertence lá. Jahannam está lá, Jannah está lá, né? Julgamento, tudo isso é akhirah. Então, a vida do akhirah, a pessoa está a sair do dunya, está a ir para lá. Nazalat ilayhi malaikatun min as-sama'i. Então, os anjos do céu descem para esta pessoa, bidul wujuh. Estes anjos brilhantes em seus rostos, ka'anna wujuhahum ash-shams, parece que os seus rostos são como sol. Parece que sol. Quer dizer, os rostos deles são como sol. O brilho do rosto de cada um deles é como o brilho do sol. Então, eles quando chegam, vão diante ou perante aquele crente, aquele muçulmano piedoso, e sentam até onde termina a sua visão. Significa, cada lado que você repara, vê um deles qualquer está lá. Ou um grupo desses aí, porque é um grupo enorme, de um número muito elevado. Então, repara no céu, repara onde, repara lá direito, repara à esquerda, repara atrás. Não há de reparar em nenhum sítio sem que exatamente veja a eles ao seu redor. Então, daqui é nesse momento que eles te trazem essas palavras, ok? Que eu acabei de mencionar lá, que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, no Surah Fussilat. Depois deles, eles quando chegam, ma'ahum kafanun, eles ali aparecem com um pano, kafan, aparecem com um pano, min akfanil jannah, dentre os panos do Jannah, dentre panos do Jannah, o mesmo pano que alguém é feito usar aqui no dunya para lá, e também eles trazem o pano também para pôr lá a alma daquele crente. Wa hanutun min hanuti al-jannah, e trazem semente perfumante, uma semente perfumante do Jannah, do paraíso, e trazem também juntamente com aquele kafan. A função daquela semente perfumante é de exatamente funcionar para ou naquele kafan, naquele pano que eles trouxeram do paraíso. E eles quando chegam assim ficam à espera do Malakul Maut. O Malakul Maut chega na última hora. Ele chega na última hora, primeiro que adiantam são esses. A tropa é que adianta, né? O grupo, os amigos dele é que adiantam.
Essa toda é tropa de Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yaji'u malakul maut. Depois daqui chega o anjo da morte. O anjo da morte, quando chega, ele não demora. Ele vem e faz seu trabalho. Né? O anjo da morte, quando aparece, não demora. E nós, como sabemos, alguém quando morre, lhe surpreende três coisas que ele na vida não via, não conseguia ver. Lhe surpreende três coisas na altura da morte. E são essas coisas admiráveis na altura da morte. Thumma yaji'u malakul maut. Depois chega o malakul maut, que é o anjo da morte. Ele quando chega logo quando chega, vem na sua frente e ele diz: Ayatuha nafsu tayyiba, ou você é alma tranquila, ou tua alma tranquila, ou você é alma tranquila, alma do crente. Ukhriji ila maghfiratin min Allah wa ridwana, saia para perdão de Allah e a felicidade e a alegria de Allah subhanahu wa ta'ala. Saia para perdão de Allah e a alegria de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, você agora deve sair deste corpo com a permissão de Allah. Com a permissão de Allah. E saiba de que lá onde você vai, Allah subhanahu wa ta'ala vai te perdoar. E não só, Allah estará feliz contigo para sempre. Então, daí a alma sai. O profeta sallallahu alaihi wasallam ele disse, sai, quer dizer, resumindo, abrir e fechar dos olhos. Isto é, sai como uma fruta espremida assim, né? Aquela gota, de uma forma normal. Quer dizer, uma forma leve, sem tanto prejuízo. Depois, o kafan quando sai não demora e o malakul maut já fez seu trabalho, agora não demora, os anjos, assim que a alma chega, aquela إذا بلغت التراقية إذا بلغت التراقية بلغت الحلقوم على البلوغ chegar a atingir a garganta é que é morrer. Ninguém morre sem que a alma chegue à garganta. Então, إذا بلغت الحلقوم, quando a alma chega, atinge a garganta, وأنتم حينئذ تنظرون, vocês já olharem a reparar naquela hora ali. O homem, vocês estão a reparar a pessoa que está a morrer, mas vocês, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ, devem saber que nós estamos mais perto dele, منكم, do que vocês. ولكن لا تبصرون, só que vocês não conseguem ver isso. E Allah lançou um desafio, disse, فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, أي غير محاسبين, ترجعونها إن كنتم صادقين أيها الناس. Se for que vocês, فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, se bem que vocês acham que não serão julgados, ترجعونها, devolvam essa alma aí, إن كنتم صادقين, se for que vocês são verdadeiros, né? Se for que vocês são reais, verdadeiros, verazes, então devolvam a alma dessa pessoa aí, que quer voltar para o Dúria, e neste momento não está sendo possível. Devolve lá. Este é um desafio e impossível nós fazermos. Daí, os anjos, quando pegam aquela alma, colocam naquele kafan e depois também esfregam com aquela semente do paraíso perfumante e depois eles saem logo. Aí a alma já saiu. Até aí a pessoa já morreu. E já sabe ele já sabe, já consegue ver de que agora estou num lugar, um lugar nobre ou então um lugar escuro. Os anjos, quando levam a alma e sobem com ele até o céu, e cada grupo que eles chegam, que eles encontram os anjos, e os anjos perguntam a respeito da alma, uma alma tão boa, e eles dizem de que esta alma é de fulano, filho de fulano. O Nabi disse, بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها في الدنيا يسمونها بها. Eles mencionam o nome, aquela expressão, nome aqui, expressão, aquela expressão tão bela, tão bonita, que as pessoas chamavam a ele. Ele ser Abdullah. Este é o nome dele. Mas existe agora a expressão que esses devem usar. No momento em que eles se encontram com os outros anjos. Né? Então, temos aqui expressões por trás desse nome. Porque dizer esse é fulano, filho de fulano. Esse é o nome. De que esse é Abdullah, filho de fulano. Filho de Antônio, filho de Domingos, filho de Sábado. Esses são nomes. Agora, aqui atrás aparecem outros nomes. Será que é quem? Adúltero fulano, filho de fulano. Feiticeiro fulano, filho de fulano. Ladrão fulano, filho de fulano. Então, esses nomes sujos? Não, vão usar os nomes belos. Aqui, este é o piedoso fulano, filho de fulano. Esse aqui é Sheikh fulano, filho de fulano. Esse aqui é fulano, filho de fulano. Aqueles todos nomes belos, ok? Então, eles sobem até o primeiro céu. Nós sabemos que este é o céu As-Sama'u Dunya, o céu de Dunya.
e pedem com licença aqui no primeiro céu, pois tem portas, depois são abertas aquelas portas e entram. E assim acontece, encontrando-se com os anjos, grupo dos anjos sempre perguntando, até ila samai as-sabi'a, até no sétimo céu. Lá no sétimo céu. E nós sabemos que é um espaço muito longo. Do céu para outro céu, é o espaço da terra para o céu. Quer dizer, um espaço tão longo. Daqui até onde se encontra Allah são 50.000 anos de viagem. A distância que existe, daqui até onde está Allah, são 50.000 anos de viagem. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50.000 سنة. 50.000 anos daqui até onde se encontra Allah subhanahu wa ta'ala. Significa que há muita distância daqui até lá. Então, esses vão até o sétimo céu e depois do sétimo céu, depois daí, a alma vai até lá. Mas depois do sétimo céu. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz, escrevam o nome deste meu servo. Aonde? Num quadro chamado Illiyin. Escrevam o nome desse. Uktubu kitaba abdi fi Illiyin. Escrevam, coloquem a escrita do meu servo no Illiyin. Este quadro que só lá deve existir nomes dos piedosos. Inna al-abrara la fi Illiyin. Os piedosos. Inna kitaba al-abrari la fi Illiyin. Na verdade, a escrita dos piedosos, dos bondosos, encontra-se neste quadro chamado Illiyin. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. المقربون هم الملائكة. Os próximos, anjos mais próximos, são chamados muqarrabun. Então, eles, os anjos que estão mais perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, aqueles anjos testemunham de que esse é fulano, filho de fulano, e ele é do Jannah. Depois dali, sem muito tempo, antes de ninguém enterrar o corpo, enquanto eles estão lá, a alma está lá, daí Allah subhanahu wa ta'ala, depois de ordenar eles escrever o nome daquele fulano, filho de fulano, naquele quadro, daí ordena de novo a voltarem com a alma até aqui na terra de novo. Então eles voltam com a alma de novo para a terra. Allah subhanahu wa ta'ala disse, voltem com esta alma aí, فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ, porque eu criei a eles através da terra. وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ, e eu, فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ, irei devolver nesta terra mesmo. Significa que a alma não quer dizer que vai permanecer aqui, devolvam de novo. وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى, e ainda irei tirar a eles pela segunda via, a partir dessa terra aí, já é Qiyamah. Então, a alma quando chega, enquanto o corpo não entrou, provavelmente, aliás, possivelmente, até que a expressão não seja essa próxima, claramente, quer dizer, exatamente, é isso. Claramente, o corpo não entra no qabr até que, aliás, a alma não entra no qabr até que o corpo entre. Porque se a alma entra no corpo, então a pessoa vai ter vida. Está proibida essa pessoa ter vida aqui logo, a não ser que tenha lá depois de entrar na sua casa. Daqui encontramos mais um prejuízo nas pessoas, que a pessoa morre hoje 12 horas e vão enterrar depois de 2 dias. Essa alma dele está onde? Está à espera dele aonde? E o corpo aqui, corpo sem alma, o corpo fica também, porque o corpo fica tranquilo quando tem alma, e o corpo aqui ainda não está tranquilo, e a alma lá também não está tranquila. Então devem se juntar as duas coisas. E vocês ainda há de encontrar pessoas uma semana depois. É que só deve ser enterrado, porque o tio dele está a vir de Nhambane, o tio dele está a vir de Namitili, lá Mogovola, o tio dele está a vir de Nhamatanda. Distâncias que nem tem a ver. Quando estava doente nem estava de visitar. Morre, está a ligar que deve me esperar, não pode lhe enterrar. Não pode lhe enterrar, deve me esperar, porque eu quero lhe despedir. Por que você quer despedir? Porque eu não estava aqui. Então, ouviu há muito tempo, está doente, está grave, e nem estava a vir. E nem estava a se aproveitar em nada. Então, esses comportamentos que alguns têm, de fazerem demorar um corpo que deve entrar junto à alma, que deve estar lá. Então, daqui, as pessoas quando levam o corpo, aqui as pessoas quando levam o corpo, uma das coisas que devemos saber é, o morto se conhece. Todo morto se conhece. Ali mesmo onde está, ele já se conhece. Só que é você que acha que ele talvez... Mas ele já se sabe. Ele sabe, já se sabe, conhece-se. Não se duvida naquele momento. Até chegar também. Então, as pessoas quando carregam... Aqui já levo outro hadith. As pessoas, إذا وضعت الجنازة, quando for colocado janaza, واحتملها الرجال على أعناقهم,
على أعناقهم. E as pessoas carregarem aquele janaza, carregando para onde? Para campa, para lá, no qabr. Então, em kanat salihah, se for que essa pessoa era piedosa, qalat, ele diz, qaddimuni, façam-me com pressa, adiantem, corram, qaddimuni, corram, adiantem. E numa narração diz, anjilubi, adiantam, corram comigo, façam, quer dizer, adiantem. لو تعلمون ما أمامي من الخير لعجلتموني. Se vocês soubessem, لعجلتموني. Se vocês soubessem o que está lá à frente, do bem, de bom, então vocês ainda fariam mais pressa, poderiam mais adiantar do que atrasar desta forma. Então, este hadith aqui diz, qaddimuni, adiantam comigo, façam-me rápido, qaddimuni, façam-me rápido. Quer dizer, eu quero chegar onde eu vou. Isso tudo por quê? Porque ele está a ver o caminho que ele está a ir, já viu o brilho do caminho que ele está a ir, já sente-se a forma que ele está, como é que ele vai viver. Já começa a se sentir a partir de lá mesmo. Então, começa a não ter medo a partir de lá mesmo. Então, qaddimuni, façam-me com pressa. E se for que este é o piedoso, e se for que é um não piedoso, aqui já a situação é a outra. Se for que é um kafir, a situação aqui é a outra. Ele diz, ya wailaha, ai de mim. Aina yadhabuna biha, para onde é que me levam? Para onde é que vão comigo? Então, numa narração disse, lau ta'lamuna ma amami min ash-sharri lama ajjaltumuni. Se soubesse o mal que está lá, onde eu vou, não poderiam adiantar dessa maneira. Quer dizer, mesmo vocês andando pouco, para eles já acham que estão a correr, porque já sabem que vai um buraco, vai ao perigo. Vai a um perigo. Um alguém que dizem que, olha, vamos te amarrar amanhã, vais entrar na cadeia. Mesmo sabendo que os minutos já andam como andavam ontem, para ele acha que estão a correr. Não sabe que os minutos são andar daquela forma, né? Pensa que agora já ele pensa que não, o dia está a correr mais. Basta chegar às 17 horas, pronto, não se conhece. Então, é mais ou menos isso aqui. Ele pensa que os dias estão a correr. E este aqui disse, epá, não podem me levar. Ele a gritar, não podem irem comigo, porque o assunto que está lá não é um assunto normal. Daqui, enquanto as pessoas levam, temos aqui algo que acontece a partir do qabr. Takallumul qabri, a fala do qabr. O próprio qabr fala, você quando está a ir lá, o qabr fala, e ele te avisa, e ele te informa, e você chega lá a saber. Ele te informa de que sua casa dessa característica, e não daquela que você conhecia. Ana baitu turab, eu sou uma casa de areia. Eu sou uma casa de areia. Quer dizer, não é aquela casa que você conhecia de ferros. Não, é uma casa simples de areia. Ana baitul wahda, casa de uma pessoa sozinha. Não é uma casa, quer dizer, comum. Quer dizer, que pode lá existirem pessoas e pessoas. Não, ana baitul wahda. Não só, ana baitul dhulma. Eu sou uma casa de escuridão. Então, só brilha lá, quem lá quiser brilhar. Daí, você quando chega no qabr, as pessoas quando te enterram, quando a pessoa é enterrada, logo aqui eu vou saltar um pouco, num dos hadith, o professor sallallahu alaihi wasallam explica de que o qabr aperta. Isso acontece para todos. Crente assim como descrente, kafir assim como crente. Acontece para todos. Dhammatul qabr, o aperto do qabr. O qabr aperta todo que chega lá. Te aperta. Aparece desse lado, mas esse lado te aperta assim. A diferença é que o crente, quando é apertado, é deixado. E o descrente, o kafir, quando é apertado, não é deixado. E não só. O crente, quando é apertado de uma forma leve. Né? É como se fosse saudades. Ele tem saudades, por quê? Cada um é enterrado onde foi levada a areia dele. Quer dizer, no momento em que Allah estava a te criar, no sítio onde foi levada a tua areia, você é ali mesmo onde você vai voltar. É ali mesmo onde você será enterrado. Então, é saudade. Muito tempo que você passou e agora está a voltar. Esse já é crente. Agora, para os descrentes já não é saudade. Já não é abraço, não. Já é castigar. Ele é apertado até que isso, mais isso aqui, ombro e ombro, se encontrem. Até que se cruzem. Até que se encontrem. Isso é um castigo. Até ele ver que agora estou numa situação péssima e grave. Então, isso acontece para o crente, tanto como aquele que não é crente. Acontece para os dois. Então, este é o qabr, e este é a morte de lá até aqui. E este é o qabr, e o qabr também tem seus trabalhos lá
dentro deste qabr. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Falando dessa questão, dando continuidade, assim que você é apertado e depois é deixado, e depois daí chegam dois anjos, Aswadan, escuros, Azraqan, azuis, anjos escuros, azuis, isto é a cor deles, anjos de cor azul e de cor preta. É a mistura essa. E os anjos aparecem. O Malakan. Nabi disse: Malakani shadid al-intihar. São dois anjos de perigos. Sua chegada, a forma de chegar, tão perigosa. Aquela forma de como, toda a forma aquela de você ficar com medo. E aparecem dois. Foi o Jirisani. Daí, antes de começarem com as perguntas, fazem sentar a pessoa. Porque você chega lá deitado, né? E te fazem sentar. Te fazem sentar cara a cara. Isto é, eles te reparam e você repara a eles. Este é o exame. Você é feito assim mesmo, não há cábula. Dizer que vou cabular, não há meios aqui de cabular, nem há meios aqui de reprovar, depois arranjar outras meios. Não, não. Aqui mesmo, cara a cara. Página a olho nu. Então, suas características, uma delas é essa. São anjos escuros e anjos azuis. Os mesmos. Não só. As suas vozes são de como... Aliás, são vozes como trovoada. Mas uma trovoada bem dada. Cada um deles tem uma voz de uma trovoada severa. Juntando as duas vozes, é um conjunto de duas trovoadas severas. E eles te perguntam os dois de uma única vez. Não é um só que pergunta. Quer dizer, as vozes ficam juntadas. Daquele mais este. E te perguntam, Yaqulani lahu. Os dois dizem na mesma hora. Marrabbuk. Quem é o teu Senhor, você? Adorava quem? Quem é o teu Senhor? Este é Marrabbuk em árabe aqui. Não significa que você vai ser perguntado em árabe. Você vai ser perguntado com sua língua, né? Quem é teu Senhor? Se você fala português, se você fala macua, vão te perguntar a si mesmo. Macua? Fala munega, lomé, vão te perguntar a si mesmo, lomé. Allah subhanahu wa ta'ala, que ensinou as pessoas a língua. Então, Marrabbuk, quem é teu Senhor? E o crente aqui vai dizer, Rabbi Allah, meu Senhor é Allah, e vão te perguntar qual é a tua religião, e o crente vai responder, a minha religião é Islã, e vão te perguntar, Mahada, ar-rajulu alladhi bu'itha fikum. O que é este homem aqui? Este homem aqui é quem? Que foi enviado lá para vocês. Lá no dunya. Quem é este homem aqui? Você tem que mencionar esse homem aqui que você recebeu lá é quem? E o crente vai dizer Huwa Rasulullah, com a fortificação, Allah que vai lhe fortificar e vai dizer Huwa Rasulullah. Ele é mensageiro de Allah. E vão te perguntar Wama yudirika, como é que você sabe? Isso tudo que você respondeu nesse caso. Wama yudirik. E o crente vai dizer eu li o livro de Allah, qara'tu kitab Allah, e eu trouxe a crença, aliás, eu acreditei, aceitei naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse. Então, esta é a razão de você salvar. Acreditar o que Allah disse e seguir. E para o Rasulullah ele vai dizer Huwa Rasulullah. Este é o mensageiro de Allah. Ja'ana bil haqq. Ele trouxe-nos a verdade. Ele trouxe-nos a verdade. E provas claras, evidências. Essa é que será a resposta. E depois daqui, o exame já está. Depois daqui o exame já está. Apesar de eu não ultimar bem as características dos anjos, dizia que são anjos de cor azul e preta, e depois anjos de cor, voz, essa voz de cor como trovoada. E não só as suas vistas, quando piscam assim, é como se fosse relâmpago, como se fosse que um dia que relampajou. E cabelo de cabeça para o chão, quer dizer, o cabelo da cabeça dos anjos é o cabelo que sai da cabeça até o chão. Lá embaixo, no chão, que vara. Então, esta é a característica desses anjos aqui, os Munkar e Nakir. Foram chamados Munkar. A palavra Munkar significa estranho.
Quer dizer, anjos estranhos, a sua característica. Não estranhos na qualidade, estranhos na característica. Quer dizer, uma característica que não é do nosso hábito. Uma característica assustadora. Uma característica incrível. Uma característica perigosa. Que só a sua característica é suficiente. A não ser que seja com a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala. O crente, quando é perguntado no qabr, é trazido ali, muthilat lahu shams. É trazido o sol ali mesmo no qabr. O crente consegue ver sol. O crente consegue ver sol. Cada taghrub. E este sol aproximou a entrar. Quer dizer, o sol enquanto está quase para o tempo de Maghrib. Mas ainda não entrou. Mas enquanto está quase para a hora de Maghrib. E o crente a ver. E a saber de que ali é tempo de Maghrib. Tá? Aliás, é tempo de Asr e já vai para Maghrib. E quando é perguntado, ele não adianta responder. O crente não adianta. Quando é perguntado, Marrabbuk, quem é teu Senhor? E ele, quando vê o sol, ele diz, Da'uni hatta usalliya. Vocês devem me deixar primeiro, eu quero fazer salah. Porque a hora está a passar. Quer dizer, a hora de salah está a passar. Quer dizer, até agora pensa que tem que rezar. Até agora acha que tem que rezar. Da'uni hatta usalliya. Devem me deixar eu primeiro rezar. Depois vou responder. E os anjos dizem lá, não. Você tem que responder amman nas'aluka anhu. Responde lá o que nós estamos a te perguntar. Marrabbuk. E o crente diz, não, esperem lá. E os que eles ainda, os anjos, repetem mais a dizer, não, espere, você primeiro responda e depois vai fazer salah. Mas os anjos a saberem que aqui não é o tempo de salah. E este é um sol imaginário, lá dentro do qabr. Daí o crente, você deve saber que onde você tem coragem de dizer que deixem lá primeiro eu rezar, e você não há de conseguir responder, você há de conseguir responder. E só quem pode isso ter é um crente, é um muçulmano piedoso. E depois aí no qabr, depois de você responder, Allah subhanahu wa ta'ala fala para os anjos, estendam aí tapetes do Jannah, não tapete que nós conhecemos, tapete de lá mesmo. Estendam do Jannah para ele e façam usar a ele roupa do Jannah, tirarem esse cafane aí para fora. E o crente não fica lá com aquele cafane que você lhe deu aqui. Não, fica lá com outra roupa. E depois, não só, a terceira coisa, abram a porta do Jannah, essa porta do Jannah abrirem para ele. Depois disso, os anjos obedecem. E depois de obedecerem isso tudo, o que acontece? Aquilo do paraíso, sopro do paraíso, vento, aquilo frescura, tudo aparece ali no qabr. E a outra coisa que é feita ali no qabr é o espaço do qabr. Né? Yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. O qabr todo ele, todo o qabr é aberto até onde termina a sua visão. Quer dizer, se você quando repara assim, consegue ver o céu, então o seu qabr é vasto, fica amplo até lá, onde você consegue ver. Até lá, onde terminou a sua visão. O qabr do crente fica assim mesmo, cheio de espaço. E depois dele ver lá o Jannah, primeiro é mostrado o Jahannam, de que veja lá assim, aqui seria o seu lugar, e depois ele é mostrado o Jannah, de que aqui será o seu lugar, e o crente faz dua de que Allah faça chegar a Qiyamah, para que eu possa voltar para a minha família, isto é, lá no Jannah, e a minha riqueza. Tudo isso lá no Jannah. Então, a família referida do Jannah e riqueza referida do Jannah, não do Dunya. Então, isso aqui já não vai acontecer naquele momento. E aparece ali um homem, como nós sabemos, vou resumindo ainda, e ele é dito, nam salihah, dormir de boa forma. E o crente dorme e só vai acordar com o sopro do anjo da trombeta. É só que ele vai acordar, com o sopro do anjo da trombeta. E a sua alma é tirada até lá no paraíso, num pássaro de cor verde. Aquela alma fica lá num pássaro que está lá no Jannah de cor verde. É um pássaro grande. Que as almas de crente são pássaros que estão lá. Pássaro no geral, mas um pássaro de cor verde. E cada dia ele recebe boas novas. De manhã e à tarde, de que você já salvou. Quer dizer, em cada vez mais o crente no qabr é revivido. Neste caso, a sua alma, cada vez mais, fica ainda em cada vez mais nova. Neste caso, com mais certeza de que eu sou do paraíso. Então, recebe boas novas 2 vezes por dia. De manhã, 5 da tarde, de que você já salvou. Você já salvou. Você já salvou. Você já salvou. Isso até o segundo sopro do anjo da trombeta. Então, é mais ou menos isso aqui. Este crente que terá. Quanto ao kafir, sabemos as consequências também. Ele não conseguirá responder e ainda receberá castigos lá enormes. Dentre os castigos é o próprio qabr, vai lhe apertar
até que isso mais isso, ombro mais com outro ombro, se encontre. Este gira para esse lado, esse gira para esse lado. Até que se entrelaçar uns aos outros. Aliás, um a outro. Então, e mais outro castigo lá são as cobras que estão lá. Há o hadith daif que diz Shuja'un Aqra, uma cobra de nome Shuja'un Aqra. Esse hadith é daif. Shuja'un Aqra são cobras do Akhira, lá do dia de Qiyamah, e não do Qabr. Mas esses hadiths que falam de essas cobras com esses nomes do Qabr, são hadiths daifa, menos no Akhira, hadiths sahiha. Então, essas cobras, um aparece no lado das pernas, outro no lado da cabeça, e começam a comer aquele morto, até restar pedacinho, e aquelas cobras, as duas, começam a lutar naquele pedaço que restou a lutar. Quer dizer, cada um a querer a outra deixar para outra, a outra deixar para outra. Esse será o castigo dele até Akhira. E depois é aberta ali a porta do Jahannam, e aquela porta aberta, irá entrar ali o fogo, o próprio fogo. Allah disse no Coran: "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya." Lá o fogo no Qabr é acendido lá de dia assim como à noite, de noite assim como de dia. Quer dizer, não há sequer um segundo nem minuto de descanso lá. Então, o fogo lá entra, todo o Qabr enche fogo, assim como o fumo também. É o Qabr bem apertado e bem escuro, num lugar sozinho. E mais outros castigos estarão lá, mas um anjo que será enviado para lá, neste Qabr, para te castigar, e este anjo vai te castigar até dia de Qiyamah. Quer dizer, um ferro que ele vai trazer, que o profeta disse: "Lauduri biha jabal la sara turaba." Se este ferro que ele traz fosse chicoteada a uma montanha com esse ferro, toda a montanha estaria em pó, toda ela em pó, sem restar nada. E para finalizar, ele, quando bate aquele morto, descrente ou desobediente, mesmo ser muçulmano, mas pecador de grandes pecados, que comete grandes pecados, então ele receberá lá castigo, que ele vai te chicotear e vai estar em pó, vai te chicotear e vai gritar um grito esse que vai ocupar o espaço, aliás, do nascente do sol até o poente, e todas as criaturas vão ouvir, menos as duas criaturas que terão esta mesma situação, que são jinnis, assim como insan, o ser humano, é que não conseguem ouvir, mas todas as criaturas que existem conseguem ouvir. Então, isso mais ou menos é o que está lá no Qabr, e a crença nossa. Quem não acredita é kafir, e quem acredita é crente, se bem que ele está de acordo com a crença e ele pratica de acordo com aquilo que ele crê no seu coração. Então, isso ainda não faltamos. Isso vamos até lá, cada um vai encontrar o que fez e não o que fez o outro. Cada um terá o que terá, cada um não terá aquilo que não terá. Neste caso, terá o que lhe merece e não terá o que não lhe merece. Mas não pela injustiça de Allah. Allah não é injusto, ele é justo, totalmente justo. Então, até aqui termino, que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste todo o mal do Qabr. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.